ela consegue ter mais confiança em si mesma, percebe as suas habilidades e aceita mais facilmente os desafios, porque ela sabe que ela consegue, ela vai lá e faz. E também, quando precisa refazer essa rota, reprogramar isso, mudar de pensamento, ela também consegue. Olá, tudo bem? Eu sou Catiúcia Dapon, sou terapeuta, reprogramadora mental e estou aqui hoje para falar a vocês a respeito de autoestima. A autoestima, como o próprio nome diz, é a estima que a gente tem pela gente mesma. É o quanto a gente gosta da gente, por tudo que a gente já é, pelas coisas que a gente consegue fazer bem feito, pelas nossas habilidades já desenvolvidas. Pessoas que têm uma alta autoestima, ela consegue ter mais confiança em si mesma, percebe as suas habilidades e aceita mais facilmente os desafios, porque ela sabe que ela consegue, ela vai lá e faz. E também, quando precisa refazer essa rota, reprogramar isso, mudar de pensamento, ela também consegue. Isso é uma grande mudança de mindset. Quando a gente pensa positivo e sabe que, independente do que ocorrer, se a gente controla a gente mesmo, pensamento e emoções, a gente vai conseguir ter ideias que façam com que a gente atinja os nossos resultados. Ideias com ações. E essas ações muitas vezes não são feitas porque a pessoa tem medo. Medo de se frustrar, medo que as pessoas julguem ela por ela ser incapaz, ou ainda de reforçar essa crença de incapacidade, de insuficiência. Ou ainda, quando ela vai e faz algo que desagrada ou que poderia desagradar alguém, ela pode se sentir não amada novamente. Então, está tudo ligado às suas crenças centrais. E a estima, por si, é tão benéfica porque quando a gente precisa se cuidar, a gente vai fazer isso quando a gente tem estima por si. Quando a gente precisa baixar um pouco o peso e entender que os alimentos não são mais importantes que a gente, que os nossos desejos, eles podem ser por outras coisas e não necessariamente por este alimento saboroso, ou doce, ou gorduroso, e sim por outra coisa que tu queira ter, queira resolver, queira fechar esse vazio que tá aí. E quando a gente gosta de si mesma, é muito mais fácil de a gente conseguir. A gente começa a olhar mais pra gente, perceber o que a gente gosta, sem que tenha interferência de que o que os outros gostam. É normal que você no começo se sinta egoísta. Tem níveis de autoestima que estão super altas e que realmente vão ser disfuncionais. A pessoa acaba ficando muito egoísta, muito reservada, muito para si, só quer as coisas da sua forma. E com isso também não é uma autoestima real. Ela está encoberta. Porque nós somos seres sociáveis, nós precisamos estar com outras pessoas. Mas se a gente afasta os outros, não faz sentido. Então, em tudo a gente precisa ter um equilíbrio. Não precisa se sentir a pessoa mais egoísta do mundo quando você não aceita sair com alguém ou quer ficar um pouco no seu cantinho. Tá tudo certo. Porém, entenda que numa relação de amizade, de namoro
ou até mesmo de casamento, precisa ter uma hora que você cede e que o outro cede também. Isso é muito importante para haver um relacionamento saudável. E para ter um relacionamento saudável, você precisa se amar. Senão você vai só fazer pelo outro, porque o outro é mais inteligente, porque o outro é mais importante, porque o outro consegue fazer as coisas, porque o outro isso e o outro aquilo, e você nada. Reforçando este padrão de que você não consegue, esse complexo de inferioridade, está tudo atrelado a ter uma autoestima mais baixa. E assim a pessoa que tem baixa autoestima, ela não confia em si. Ela não confia nas suas opiniões. Naquela situação em que ela pensa, isso aqui vai resolver. Ela já nem verbaliza, porque ela fica com receio, isso aí não vai ser algo que vai ser usado e eu ainda posso ser motivo de humilhação. Ou ainda, eu vou me sentir muito triste e culpada se caso o que eu falar não der certo. E ela não enfrenta desafios, porque o desafio vai ser muito difícil. E por que ela não aceita desafio? Porque se ela conseguir, ela não fez nada mais do que deveria e ainda passou por muito medo de que, se realmente ela não conseguisse, ela estaria comprovando que não consegue. E com isso ela entra numa espiral negativa que vai piorando a sua autoestima. Mas é tudo o que ela pensa a respeito dela mesma. E aí eu te pergunto, como você é? Você é mais sua amiga ou sua inimiga? A gente precisa ser mais amiga da gente mesmo. Aquelas amigas que chegam e que dizem, você é capaz, você vai conseguir, você é bonita, você consegue se fazer melhor do que você já está. Tudo dá para melhorar, mas perceba os seus pontos fortes. Eles já te pertencem, você já criou habilidades e com elas você consegue fazer muita coisa. Sua luz é diferente de muitas outras pessoas. Então, perceba-se, saiba considerar que você tem pontos bons. Você não é só aquela coisa ruim que pensa. E na verdade, essas coisas que você foi interpretando como ruim, muito provavelmente aconteceram situações lá na infância que foram te reforçando. Só que até hoje você ainda acredita nelas. Você não é mais aquela criancinha. Você já é grande e consegue entender, separar o joio do trigo para ter uma ideia melhor a respeito de você. Então, sim, comece olhando os seus pontos fortes e não se compare a ninguém, por favor. A sua vida, a sua luz, as suas habilidades merecem isso. Você, independente do que você já faz, do que você já conquistou, das coisas que você já consegue realizar, que muito provavelmente você não está considerando, não está percebendo a importância de tudo isso, mas mesmo assim, mesmo desconsiderando tudo isso, igual você tem valor. Igual você tem valor. Você tem muito valor. Apenas por existir. Então, queira trabalhar estes pontos de autoestima, porque eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito mais equilibrada, tanto em relacionamentos, quanto na questão profissional, na carreira. Não vai deixar ninguém mais pisar em você, te humilhar. Você vai conseguir ser feliz só com o que você espera de você.
E aí também tem uma questão muito importante dentro deste processo. Reduza as suas expectativas em relação a você. Você não precisa estar certo sempre, não precisa fazer tudo tão bem feito, porque há uma tendência das pessoas de baixa autoestima ser perfeccionistas para que esteja tudo de acordo e que ninguém precise vir cobrá-las ou falar algo a respeito do seu trabalho, porque uma crítica é muito difícil. É difícil de encarar a crítica. Só que quando a gente já está com a autoestima um pouco melhor, você vai conseguir novamente separar o joio do trigo para entender se essa crítica faz sentido ou se não. E se ela fizer sentido, trabalhe ela. Se ela não fizer sentido, fique feliz. Você já se conhece, você já sabe se entender, ok? E também, para fechar o nosso vídeo, eu quero contar uma historinha divertida de quando eu era criança. Havia uma criança, uma menina, que estudava num colégio do bairro e essa menina teve uma dúvida. E ela chegou em casa, depois então de sair da escola, caminhar, passar por todo o bairro, chegou em casa e disse para a mãe dela: Mãe, tu sabia que eu sou a pessoa mais importante da minha vida? E a mãe dela olhou e disse assim: Que é isso, guria? Quem te disse isso? Ah, pois é, mãe, eu vou te contar a história então. Ela precisava descer um morro. Esse morro, ela tinha várias pedras e ela vinha correndo, saltitando, às vezes até resbalando. E aí ela pegou e queria saber algumas coisas. Foi testando a pedra, o capim na beira da estrada. Ela foi perguntando algumas coisas para ver se essas coisas, na verdade, respondessem a ela. E qual que era a dúvida dela? Qual que é a pessoa mais importante da minha vida? E ela pediu para a pedra não respondeu. Ela olhou para cima, viu o sol, pediu para o sol não respondeu. Naquele exato momento passou um passarinho voando muito rápido. Ela pensou, não vale nem a pena pedir para o passarinho já foi. E ela pediu para o capim também não respondeu. E ela chegou na esquina, onde tem um clube na esquina, e na outra esquina tinha um armazém bem antigo, mas naquela época era um armazém mais novinho, porque era da época, né? Tinha um orelhão. Eu não sei se vocês sabem, mas o orelhão é daqueles aparelhos que a gente consegue usar com fichas para ligar para alguém. E ela entrou, comprou uma ficha, voltou e pensou: eu vou pedir pro orelhão, porque como eu escuto as pessoas falando com ele, ele vai me responder. E aí ela colocou a ficha, plim, a ficha caiu, digitou alguns números sem saber, porque ela não sabia qual era o número que ela queria ligar. E ela pegou o fone, segurou e ela fez a pergunta: quem é a pessoa mais importante da minha vida? Demorou alguns segundos e o orelhão respondeu para ela: tu. Era ela. Moral da história: você é a pessoa mais importante da sua vida, sim. Se você não está bem, não consegue cuidar de ninguém. Se você está bem e feliz, você vai contagiar as outras pessoas com a sua felicidade. E vai ficar com você as pessoas que realmente gostam de você e que querem te ver feliz também. Não somente para que você as sirva. Pense nisso, tá bem? Beijo e fiquem bem.